No vídeo de hoje eu quero estudar com vocês o relatório gerencial do HSML11, tá? Um fundinho de shoppings aí, vambora? Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas aqui na área para a gente estudar mais um fundo imobiliário juntos. Vambora, e dessa vez a gente vai estudar o HSML11, ó. Tô com o relatório gerencial dele aberto aqui, o relatório, nosso relatório de dezembro, tá? Dezembro de 2023. E vamos dar uma estudada, colocar o conhecimento em dia, beleza? Vamos lá, então. Começando aqui pelo cabeçalho, tá? Então, ó, para quem não sabe, aqui, ó, o relatório gerencial, eles lançam todos os meses, tá? Aqui, o relatório tem 15 páginas, tem bastante imagem, tá? É um relatório bem tranquilo de dar uma lida e a gente vai dar uma lida juntos, tá? Geralmente, todo cabeçalho de fundo tem essas informações principais, né? Taxa de administração, performance, benchmark, qual que é a tributação. Tá, então, olhando aqui a taxa de administração desse fundo, está em 1% aí do valor de mercado do fundo, mais taxa. Tá, então 1% aí do valor de mercado do fundo, tá? É uma taxa que aí, dentro do mercado de fundos imobiliários, é o padrão, tá bom? E aí eles também têm a taxa de performance, tá? 20% para o que superar IPCA mais 6%. Então, pelo menos eles têm uma taxa de performance, mas o benchmark deles, ou seja, eles só vão ganhar essa taxa de performance se tiver um resultado muito bom, inflação mais 6%. Pô, um resultado ótimo. Pensando que você tem uma inflação de 4%, eles só vão começar a ganhar uma taxa se esse fundo render 10% no ano aí, beleza? Então, dominada essa parte, vamos continuar aqui as redes sociais, se inscrever para receber no e-mail a relação com o investidor. E aqui, mais um pouquinho de cabeçalho, 76 centavos por cota distribuída por dividendos, 168 mil cotistas, um número legal aí, tá? Valor de mercado e valor patrimonial, tá? A gente vê que o valor de mercado está maior que o valor patrimonial. Então ele tem uma relação P sobre VP maior que 1 nesse momento, tá? O que é normal para fundo de tijolo, tá? A gente já conversou sobre isso. Quem quiser dar uma olhada sobre como entender melhor a relação P sobre VP, olha aqui os vídeos do canal, que eu tenho um vídeo só explicando porque em fundos de tijolo não faz tanto sentido a gente olhar para isso, enquanto para fundos de papel vale mais a pena. Tá bom, gente? E aqui é uma característica legal dele, eles colocam alguns destaques, tá? O único fundo imobiliário com posição majoritária em todos os shopping centers. E esse realmente é um puta diferencial desse fundo. Desculpa o palavreado, tá bom? Por quê? A maioria dos shopping center, dos fundos de shopping center, presta atenção aqui, ó, o que acontece? O fundo imobiliário, ele tem participação em vários shopping centers, mas nenhum deles ele tem participação maior que 50%. Então não é ele que administra o fundo, ele tem participação. Então, por exemplo, tem em participação em todos esses 6 shoppings aqui. Mas aqui tem 20, aqui tem 30, aqui tem 40, aqui tem 15, 20, 15. E aí ele tem a administradora do fundo, tá? Isso acontece no XPMOL, no HGBS, no VISC, tá? Claro que aí depende, tem que olhar portfólio por portfólio. Alguns têm participação maior que 50% em alguns fundos específicos. Mas aqui no HSML11, ele tem participação majoritária em todos os fundos. Ele tem participação maior que 50% em todos os shoppings, desculpa. Então, quem controla os shoppings é ele. Então, ele consegue repaginar e melhorar os shoppings de forma mais eficiente, se ele quiser, tá? Certo? Então, esse aqui é um diferencial do fundo, tá? Não quer dizer que ele é melhor ou pior, quer dizer que essa é uma das características desse fundo, beleza? A administração exclusiva do Grupo Alkel tem uma gestão ativa, né? Então, o gestor ele vai comprar, vender imóveis, igual a gente vai ver abaixo. São 7 shoppings com área bruta de 193 mil metros quadrados
e teve o maior yield do setor aí de shoppings, de fundos imobiliários de shoppings, tá? Aqui, como é o último relatório do ano, o gestor coloca uma cartinha, tá? Só para a gente pular aqui para o que interessa, ó, ele colocou que em dezembro ele fez alienação. Quando ele coloca alienação, começa uma tentativa de venda aí de 30% do shopping Pátio Maceió e de um terreno do lado, tá? E aí o que ele vai explicar todo como foi calculado esse valor, mas o que é legal aqui, ó, lucro de 5,75 por cota. Então, o que ele falou aqui atrás acontece em diversos fundos, tá? Então ele tem uma gestão ativa que está comprando e vendendo. Se ele consegue vender com lucro, maravilha, muito bom para o acionista, porque se ele conseguiu um lucro de 5,95, 75 por cota, 95% disso aqui tem que ser repassado para o acionista. Então, consequentemente, ele vai ter um dividendo, um provento maior a partir do momento que se concretiza essa venda. Beleza? Então, shopping que vende, que compra um lugar mais barato, consegue vender um lugar mais caro, maravilhoso. Beleza? Aqui também aí ele está falando por fim, da terceira emissão de cotas, tá? E aqui ele coloca legal o pipeline dele. Pipeline é, pô, tô emitindo um dinheiro, eu vou receber um dinheiro dos meus acionistas. O que que eu vou fazer com esse dinheiro, tá? E aqui ele deixa bem claro que não é para comprar novos fundos, novos shoppings. Desculpa. Aqui, ó, não haverá cobrança de taxa na emissão. Beleza, é uma emissão sem taxa. Tem que ver se ele vai conseguir pegar todo esse montante que ele quer aí de 350 milhões, tá? Mas o destino é o pagamento antecipado dos CRIs, tá? Ou seja, ele quer diminuir dívida, beleza? O que deve reduzir o índice de endividamento para 20,7%, tá? Já já mais abaixo a gente vai ver que ele está com endividamento, né, uma alavancagem um pouquinho alta, um pouco maior que 30% aí, tá? Então ele está fazendo essa emissão para conseguir diminuir essa dívida, beleza? Então aqui, ó, ponto positivo para o fundo, diminuir a dívida, sempre ponto positivo, ajuda acionista, por quê? Porque, vou dar outro zoom aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. O fundo tem as receitas, gastos e que é igual a resultado, que é o que ele distribui para o acionista. Percebe que se ele diminuir esses gastos, consequentemente o resultado vai ser maior e o resultado distribuído para o acionista vai ser maior. Uma vez que ele diminui esses gastos, que é o que ele quer fazer com essa emissão, a tendência é que o resultado melhore aí para o acionista ao longo do tempo, beleza? O que mais que o gestor vem comentando aqui, ó? Retrofit. Para quem não sabe, retrofit, ele está investindo na melhora dos fundos, tá? Está investindo em reformas nos shoppings. Então, fachada concluída nas últimas semanas do shopping Granja Viana. Então, reformou o shopping, a fachada do shopping Granja Viana. E aqui mais uma palavrinha, ele coloca o guidance. Guidance é a nossa estimativa para os próximos 6 meses. Então ele coloca que a distribuição vai ser de 0,73 a 0,76 centavos nos próximos 6 meses, tirando essa venda aqui, que se concluir de fato, que provavelmente já está avançada porque eles afirmaram, deve ter essa distribuição de 95% do lucro ao longo do semestre. Beleza? Essa daqui é o relatório do gestor, os comentários que ele fez, que já dá uma boa estimativa aí de como vai ser o ano aí para o fundo, tá? Ótimo, achei um excelente comentário. A gente consegue entender bem em que pé que o fundo tá, beleza? Quando a gente começa a olhar para resultados aqui do fundo, a gente vê que o resultado por cota no segundo semestre foi 4,52, e foi distribuído 4,46, teve um lucrinho aí de 6 centavos, né? Ao longo do ano teve acabou gastando 17 centavos da reserva. Ficou no 0 a 0 basicamente aí, tá ótimo, né? Isso que é importante. Aqui a projeção de distribuição para o próximo semestre, que ele coloca ficar nessa faixa aí de 0,73 a 0,76, beleza? Aqui a liquidez do fundo é uma liquidez
maior que 1 milhão por dia, dá 3 milhões por dia, então a gente não tem problema para vender o fundo se a gente quiser, tranquilamente, tá? Composição da carteira, maior parte, ó, 2 bi 360 tá em imóveis, tá? Mas aí a gente vê que ele tem 936 milhões, tá? Em dívida aqui, né? 936 milhões em dívida. Então, quando a gente pega o valor total dos imóveis, mais a renda fixa, mais toda a receita dele, e tira as dívidas, a gente chega a um PL de 1,5 bi, né? Então, você vê que a dívida está consumindo bastante aí as reservas do fundo. Em porcentagem, a alavancagem, ó, 37,2%. Pontinho um pouquinho negativo, né? Tem que ficar atento. Porém, o fundo já anunciou que a emissão dele é para quitar essas dívidas, o que é uma ótima informação, né? Eu, particularmente, aqui eu não faço recomendação nem de compra e nem de venda, porém, eu não gosto muito de alavancagem dentro dos fundos imobiliários. Eu vejo os fundos imobiliários que a gente tem que ter uma estratégia, né? Que eu gosto de pensar, que é a estratégia de barbell. A gente pega fundos imobiliários sólidos e alguns mais arriscados, né? Essa meiuca aqui, eu não gosto tanto de pegar, tá? Quando a gente vê que o fundo está planejando diminuir endividamento, diminuir a alavancagem, ele acaba entrando nessa região aqui, tá? Mesmo não sendo indicação de compra ou venda, beleza? Dominado? Aqui, ó, ponto legal, ó, ele coloca, como é o último relatório do ano, comparativo de 2023 e 2022, ele teve um resultado, né, de vendas nos mesmos shoppings, né, same store sales, resultado de vendas positivo em todos os meses. A mesma coisa aconteceu com a receita operacional, net operate income, famoso NOI, tá? NOI, o NOI do fundo positivo aí em todos os meses comparado com 22, tá? A gente vê que uma inadimplência baixa, a taxa de ocupação do fundo, cara, maior que 94% durante todo o ano, uma vacância menor que 6%, tá? A gente vê que os dados são positivos, né? Um fundo bem equilibrado aí para a gente que está começando a estudar pela primeira vez esse fundo no canal, beleza? A receita, ó que legal. AMM, aqui são a receita recorrente básica do fundo, tá? Aqui, ó, é de acordo com a porcentagem de vendas. Então, toda venda que tem, ele recebe uma porcentagem. Então, 4% da receita total vem se o fundo performa bem, se as lojas que estão nesses shoppings performam bem, tá? Então, para o fundo imobiliário também vale a pena, também é importante que as lojas performem, beleza? Uh, M&M, Mall and Media. Então, todas aquelas coisas que tem em shopping, festa para criança, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, que mais? Festa junina, tudo isso acaba arrecadando um dinheiro que vai para o fundo. E 19% em estacionamento, tá? Aí a composição da receita operacional do fundo é legal de ver. Cada um desses aqui é um shopping que está dentro do fundo, beleza? Legal de perceber que nenhum dos shoppings, são 7, né, representam mais de 20% da receita. Então é um fundo que está bem distribuído. Se você der problema em um, dá tempo de você resolver, porque os outros compensam, né? Então é um fundo que está bem distribuído nesse sentido. Beleza? 20% eu acho muito ainda, né? Se futuramente ele vier aumentar seu portfólio para diminuir isso um pouco mais, também é legal. Beleza? Galera, antes da gente continuar, por favor, dá uma moral pro pai, se inscreve no canal, curte aqui, manda o vídeo para um amigo. Na verdade, deixa aqui nos comentários um vídeo, um fundo imobiliário, uma ação que você queira que eu analise, para ver se vale a pena adicionar em carteira, se vale a pena a gente estudar melhor, beleza? Dominado? Muito obrigado pela atenção e vamos continuar aqui. Ai, ai. Então vamos lá.
Beleza, composição de lojas e vendas. E aqui a gente vê que nas vendas também é bem diversificado. A única coisa que a gente vê é que o Shopping Pátio Maceió, olha aqui embaixo, ó, Shopping Pátio Maceió, ele coloca na legenda, tem uma, dentro das porcentagens de venda, representa 25%, né? Um quarto. Então tem que ter um pouquinho mais de atenção. E 21% da receita, né? Então, dentro desse portfólio, é o shopping mais relevante. Beleza? Aqui ele coloca especificamente de cada fundo, né? De cada shopping que está nesse fundo. Olha o retrofit do shopping, da fachada do Granja Viana, que ele falou, reformou todo, ficou pronto, né? Super Shopping de Osasco, ele vai colocando agora todos os shoppings, particularmente, que tem dentro do fundo imobiliário. Beleza, gente? Videozinho de estudo do portfólio aqui do HSML11. Se você gostou, não esquece, curte, deixa seu comentário e a gente vai crescendo, estudando junto. Beijão, muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos junto.